Irmãos, vamos dar sequência a esse seminário. Estamos na aula 4. Eu acredito que teremos uma quinta aula que será a última. Nessa aula nós vamos falar mais focado na grande tribulação. Na aula passada nós vimos bem detalhadamente sobre o arrebatamento, não foi isso? Foi sobre o arrebatamento. Então agora vamos falar sobre a grande tribulação. Antes, irmãos, de entrar propriamente dito daí na grande tribulação, eu só quero mensurar algumas observações aqui a respeito desse tema que é a escatologia. E a primeira observação que eu coloquei aqui, a escatologia é isso, né? O estudo das últimas coisas. Então a primeira observação que eu faço é para a gente ter um horizonte maior do que é a escatologia, de quando surgiram as bases dos estudos que nós temos hoje, para a gente parar um pouco e pensar sobre a base dos estudos escatológicos que nós temos hoje. Então, coloquei uma pergunta aqui. Quando surgiu essa palavra, escatologia? As palavras não existiam dentro da história da humanidade, e estudiosos levantaram a questão e passou a surgir essa palavra. Essa palavra ela surgiu no ano de 1844. Os primeiros estudos escatológicos, no século XIX. Isso aí são algumas imagens da época, imagens do século XIX, da sociedade dessa época. Eu vou falar aqui por que eu estou mostrando essas imagens. Meio de transporte da época, máquina a vapor e cavalo, século XIX. Olha só, Rio de Janeiro no século XIX, São Paulo no século XIX. Isso aqui não é um feriado não, isso aqui é um dia qualquer aí da semana. Apesar de parecer um feriado, poucas pessoas na rua, é porque a população mundial girava em torno de 1 bilhão de pessoas. Século XIX. Hoje somos 7 bilhões. Imagina só, pouco mais de 100 anos atrás, 1 bilhão. E hoje o salto que deu. Por que estou mostrando a sociedade do século XIX? Porque as bases da escatologia, desse estudo, dos estudos que nós temos hoje, dos seminários de escatologia, surgiram nessa época aí. Essa palavra ela é de 1844. Só que essa questão é o seguinte, para tornar claro aqui, o livro de Daniel ele é considerado o Apocalipse dentro do Velho Testamento. Se a sua Bíblia fosse multimídia, você ia dar 2 cliques em Daniel e abrir Apocalipse por trás. Entendeu? Porque Daniel ele vem com algumas revelações, mas Apocalipse que vai aprofundar nas revelações do fim dos tempos. Só que no final do livro de Daniel, tem esse texto que Daniel escreveu toda a revelação, mas ele não entende, o anjo fala para ele selar o livro até o tempo do fim. Ou seja, no tempo do fim que aquele livro seria aberto. Não é que o livro seria trancado lá, 7 chaves. É que aquelas revelações não seriam compreendidas até o tempo do fim. E o anjo dá para ele 2 sinais do tempo do fim, que muitas pessoas correriam de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicaria. É a época que todas as revelações do fim dos tempos seriam desatadas daquele livro. Só que os teólogos lá do século XIX, para contrapor a teologia católica sobre o purgatório, começaram a aprofundar os estudos sobre o livro de Apocalipse, sobre Daniel, e formaram a base de conhecimento, a qual eles deram o nome de escatologia, que isso vem desde então desses estudiosos, e se você frequentar seminários teológicos hoje, você vai ver a matéria escatologia e muita coisa dali oriunda dessa época, dos teólogos dessa época, da Europa e dos Estados Unidos. Entendeu como que a coisa não bate? Como a própria Bíblia afirma que nessa época era impossível alcançar o conhecimento das revelações completas, porque não era tempo ainda de se alcançar essas revelações de Deus, porque os 2 sinais não existiam. É um tempo que as pessoas correm de um lugar para outro? É um tempo que a ciência se multiplicou? Não é. No século XVIII não é. No século XVIII o meio de transporte ainda era o cavalo, estava começando a desenvolver a máquina a vapor. Desde os primórdios da humanidade, o meio de transporte é o cavalo, até o século XIX, aliás. Aqui no nosso século presente, 21, 2014, aí, que a coisa realmente vai dar um salto. E aqui que eu creio, não estou falando aqui que eu sou dono da verdade, mas eu creio que aqui que Deus realmente iria pontuar os detalhes que ele queria trazer à luz da revelação. Então,
Segunda observação, esse assunto de escatologia é o mais discutido dentro do que diz respeito à Bíblia, é o mais discutido dentro dos seminários e onde há pouco consenso. Existem poucos pontos que todos concordam, todos os estudiosos concordam. Existem muitas e muitas interpretações, até porque o livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Muitas pessoas vão pegar ao pé da letra o que está sendo escrito ali, e no meu ponto de vista, muita coisa você não pode pegar ao pé da letra. Muita coisa é realmente simbólica. Continuando. A própria palavra afirma que as profecias elas não são de interpretação exclusiva de uma pessoa. O que a palavra fala aqui, segundo Pedro 1,10, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E se você pegar o início do livro de Apocalipse, ele já fala a revelação do Senhor Jesus Cristo dada ao seu discípulo João para que a igreja tome conhecimento e por aí vai. O livro inteiro é uma profecia. O livro inteiro é uma profecia. E a palavra fala que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, estou pontuando isso aqui, irmãos, porque, infelizmente, nós temos hoje no nosso meio um sentimento que ele não deveria existir, que se chama orgulho. A pessoa estudou, aprendeu, ela acha que aquele jeito é certo, que ninguém sabe mais do que ela, é ela que tem a verdade, ponto final e acabou. E quem é você para questionar ela, porque ela tem pós-doutorado, PhD em teologia profunda da escatologia, sabe lá das quantas e acabou. Entendeu? Então é isso que acontece. Então por isso que eu estou fazendo essa observação aqui, porque eu estudo o assunto e o que eu coloco aqui é o que Deus está me mostrando que eu alcanço. Você, estudando o livro de Apocalipse, eu creio que Deus vai te revelar coisas ainda mais profundas. Outros seminários que você frequentar, você pode ver coisas que vai completar esse. O nosso seminário aqui, ele não tem a verdade absoluta. Eu não estou aqui para induzir na sua cabeça que nós estamos estudando a verdade, ponto final, e o resto aí fora ninguém sabe a verdade. Então é isso que nós temos que ter como plano de fundo no que diz respeito a esse assunto. Olha o que a palavra fala aí. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então ninguém sabe de tudo, ninguém é dono da verdade aí. Ok? Nós estamos compartilhando com os irmãos o que o Senhor tem nos proporcionado aí. Olha só como um exemplo isso aqui. Eu já estudei em seminários que pegam essa parte dos estudos de escatologia e interpretam isso aqui ao pé da letra. Esse texto que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 24, que está sendo a base do nosso estudo. Como exemplo de interpretações. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, Jesus está falando, depois daquela grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão. E as forças que estão no céu serão abaladas. Jesus fala isso. Depois que ele falou todos os sinais, depois que ele desenvolveu a grande tribulação, ele fala que no final daquelas aflições aconteceria isso. Mas o que quer dizer isso? Se você pegar o pé da letra, Jesus estaria falando que o sol vai enfraquecer. Aqui, ó, ele está narrando que nesse momento aqui da história, após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas do céu cairão. Nesse momento aqui, ó, no final aqui já, na segunda parte da grande tribulação. Então Jesus estaria falando isso, que o sol vai escurecer? Está escrito ali, né? A lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe tinha um livro lá que ela ganhou da Testemunho de Jeová. Rapaz, aí tinha lá a imagem das estrelas caindo assim. Aí meu irmão mais velho falou assim, na Bíblia fala que no final dos tempos as estrelas vão cair do céu, vão destruir a terra inteira. Eu ficava imaginando que o céu ia ficar sem estrela, né? Se eu olhasse, não ia ver estrela mais. Por quê? A interpretação que estava ali naquele livrinho ao pé da letra, do jeito que está escrito era. Estrelas do céu cairão. Será que é isso que o Senhor Jesus está falando? Bom, do ponto de vista científico, isso é impossível de acontecer. Porque cada estrela que a gente está vendo é um sol que está em um lugar muito distante da Terra, que provavelmente tem o seu sistema solar em volta. A nossa estrela aqui, o nome que nós damos a ela é Sol.
Então você imagina uma estrela do céu caindo sobre a terra. Ia vaporizar a terra se isso acontecesse, né? Então, de um ponto de vista lógico, isso é impossível de acontecer. Eu não creio que Jesus estaria falando realmente dos astros que eles iriam cair sobre a terra. Se o sol enfraquecer, se o sol perder a potência dele, já era. Mas a questão não é o que isso quer dizer no contexto inteiro, mas o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse sol, lua, estrela. É aí que está um ponto-chave que o Senhor me levou a ver o que é isso, depois de um tempo de jejum e oração, que veio um questionamento na minha cabeça sobre o que poderia ser dentro da palavra sol, lua e estrela. Então, para compreender o que Jesus disse, é necessário buscar mais profundo em toda a palavra. O que quer dizer sol, lua e estrela lá para o Velho Testamento afora. Aí, se você for olhar, irmãos, a primeira vez que é mencionado sol, lua, estrela, está lá em Gênesis 37, 9, no sonho de José. Você lembra o sonho que ele teve? E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Na primeira vez que é mencionada essas três palavras, sol, lua e estrela, é uma referência a pessoas que fazem parte do povo de Deus, a família de José. É aí que está a primeira dica para você entender o que Jesus está querendo dizer. A primeira dica para você entender. Aí eu fui vasculhando a Bíblia. Se você for vasculhando, você vai encontrar Deuteronômio 4, 19a. Que não se levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus. É uma referência aos exércitos de Deus que estão no céu, sol, lua e estrela. Daniel 12, 3. E os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Opa, mais uma dica. Os luminares do sol e as estrelas sendo simbolicamente o povo de Deus aqui. E por último, agora Jesus nos dá a cartada final para você entender o que ele mesmo disse. Jesus afirma de forma direta e categórica de onde vem a luz para essa terra. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então aqui nós compreendemos que Jesus ele não estava falando que o sol, a lua e a estrela ia desabar sobre a terra ou ia escurecer. Ele está falando que aonde era a fonte de luz dessa terra, ela ia cessar completamente quando encerrasse a grande tribulação. É isso que ele está falando. Pelo menos é uma interpretação que nós alcançamos, que é bastante óbvia. Sendo assim, quando o Senhor Jesus afirma que o sol, lua e estrela escurecerão após a grande tribulação, ele está dizendo que não haverá luz do seu evangelho na terra. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então a palavra, irmãos, a palavra de Deus, às vezes, para uma pessoa do mundo, a pessoa que não tem o Espírito Santo, é loucura completa. Como que o cara vai acreditar nisso? Por isso que nós somos taxados de doidos, né? Às vezes, por acreditar nesse livro que é a palavra de Deus. Mas para conhecer ele profundamente, para conhecer a Bíblia profundamente, não basta um diploma de teologia pregado na parede, um doutorado de não sei o quê. Basta você dobrar o joelho em casa, orar e pedir discernimento ao Espírito Santo, que ele é o professor da palavra de Deus, é ele que abre as portas. Não estou te incentivando a não estudar, né? Estou incentivando a buscar primeiro os recursos de Deus para conhecer a palavra de Deus. Então eu coloquei aqui, no final dessas observações, que existe uma linha muito tênue entre um servo de Jesus e um religioso. Uma linha muito tênue. Porque uma vez que uma pessoa é um servo de Deus, ele baseia em princípios da palavra. O religioso baseia em regras. É aí que a igreja começa a colocar um monte de doutrinas, querem colocar um monte de regras para as pessoas seguirem. O servo de Jesus ele é baseado em humildade, em simplicidade. Do outro lado, não. O religioso ele começa a ter orgulho, arrogância, aquilo que eu falei. O cara alcança um certo conhecimento, ele já se acha o dono da verdade, o dono da palavra, e sai por aí batendo a mão no peito e achando que ele conhece mais do que todo mundo, porque ele já fez o seminário tal, já estudou a Bíblia de ponta a ponta, e acha que não tem mais nada a aprender e que ele está acima quase da palavra de Deus. Então, isso é só uma referência com um plano de fundo para nós que estamos aqui, até para os irmãos que estarão estudando o seminário aí, né, através da internet, ter isso como princípio dos seus estudos. Nunca achar que é dono da verdade, que sabe tudo. Porque quando você achar isso, você cruzou essa linha para o lado religioso
e pode estar aí decorando e conhecendo o Apocalipse todo e perder o arrebatamento por causa disso. Porque essas sementes de orgulho é onde o diabo acha lugar para entrar e fazer o banquete ali. Agora é meu isso aqui, ó. Era o que eu precisava para entrar e para dominar tudo. Então agora que nós vamos efetivamente dar continuidade. Então Jesus ele fala dessa tal abominação da desolação que viria nesses tempos de grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Aí ele fala, quem lê Daniel entenda. E quando nós encontramos o livro de Daniel, irmãos, existem 3 referências a essa abominação da desolação que chegaria às portas do lugar santo. Quando Jesus menciona o lugar santo, ele está mencionando o templo em Jerusalém. Ele está literalmente fazendo uma referência ao templo. Aí, ó, o espírito do bicho chegando aí. A abominação da desolação chegando lá na cara do templo, querendo ser Deus lá, querendo ser adorado pelo povo de Israel e por todas as nações. Então está aqui, ó. Em Daniel existem 3 referências dessa abominação da desolação. A primeira, você quer anotar? Vou botar aí. Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11. Essas 3 referências, Daniel cita que essa abominação da desolação chegaria no lugar santo. Sim? Olha só, o primeiro momento que um pagão chegou lá na cara do templo foi aqui, ó. Esse cara chamado Antíoco IV Epifânio. Foi um rei que governou a Síria e conquistou Israel no ano 167 a.C. Esse rei iniciou uma campanha para acabar com toda a cultura judaica, incluindo os sacrifícios e o culto a Deus. No ano 150 a.C., ele sacrificou um porco no altar do templo. Ao rosto desse cara, Antíoco IV Epifânio. Ele conquista, ele quer varrer da história do mundo qualquer remanescente da cultura judaica. Quem estava por trás dele? Aí, ó. Olha o bicho aí por trás dele, querendo acabar com tudo, destruir isso aqui, quero ver vir Salvador no mundo mais. Resolveu nada, né? Mas estava profetizado que ele viria pela segunda vez, essa abominação da desolação. E Jesus referenciou a ela, né, no livro de Daniel. Então, ela vai chegar pela segunda vez. O imperador romano Nero inicia uma campanha militar para acabar com a revolta judaica no ano 66 depois de Cristo. Jesus estava agora pegando aquele texto que ele falou, quando vides a abominação da desolação chegar no lugar santo, quem lê Daniel entenda. Ele estava se reportando a um fato que já aconteceu e fazendo 2 profecias para o futuro. Uma seria o dia em que Tito, o general romano, que conquistou, invadiu e destruiu Jerusalém e o templo no ano 70. Ele estava profetizando sobre o ano 70 e fazendo uma profecia para os finais dos tempos, que seria na grande tribulação, onde esse fato aconteceria pela 3ª vez. Então está aí o rosto do general Tito, que chega ali também na cara do templo, e pior do que o Epifânio lá, ele chega e destrói aquilo tudo e acaba com aquilo. Olha o espírito está por trás aí. A abominação da desolação chegando lá no templo e acabando com aquilo. E a terceira é essa que está por vir, e eu acredito que está muito próximo de acontecer. Será o próprio anticristo que estará governando o mundo e irá reconstruir o 3º templo para ser adorado lá. E na palavra aqui nos afirma aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então, o apóstolo Paulo ele vem e coloca dentro da sua segunda carta aos Tessalonicenses algo que nos remete até uma profecia, né? Até uma carta que tem um teor de profecia para essa época, que o 3º templo ele seria reconstruído pelo próprio anticristo com o intuito de ser adorado lá como Deus. Essa seria a 3ª vez que essa abominação da desolação chegaria às portas do lugar santo a ele. O mesmo Espírito pela 3ª vez chegando agora, em vez de matar um porco, em vez de destruir, ele vem agora para reconstruir, para ser adorado como Deus aí.
E isso aí está por vir. Nós estamos lá na reta final para isso acontecer. Então a palavra nos fala que esse anticristo, ele tem um dos objetivos é reconstruir o templo para ser adorado como Deus. A estratégia dele mudou. Ele não quer destruir mais. Ele quer ser adorado como Deus. E as expectativas hoje? Hoje Israel vive a expectativa da reconstrução do templo. Olha uma foto atual aí, irmãos. Treinamentos dos levitas dentro de Israel para atuarem dentro do terceiro templo. Treinando para reconstruir, para atuar lá nos sacrifícios dentro do terceiro templo. Olha essa imagem aqui. Candelabro de ouro maciço do terceiro templo está pronto e à mostra no Instituto do Templo lá em Israel. Tudo pronto. Tudo. Uma peça fundamental para tudo funcionar. O respeitado rabino Chaim Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, é apontado como mais provável a assumir a função de sumo sacerdote logo após a reconstrução desse terceiro templo. Tudo já está preparado. Eu conversei uma vez com uma irmã que ela faz parte de uma igreja messiânica. A igreja messiânica são os judeus que aceitam Jesus Cristo como Messias. Aí eu perguntei para ela, eu falei assim, eles estão querendo reconstruir o terceiro templo, mas para ser sacerdote, levita tem que ser da tribo de Levi, para exercer a função de sacerdote e sumo sacerdote tem que ser da família ainda de Arão. E quando esse general Tito chega em Jerusalém, destrói aquilo, tudo, a cidade todinha no ano 70, ele destrói uma casa chamada Casa dos Registros, que tinha genealogia de todas as famílias, então todo mundo sabia suas linhagens. Todo judeu, até o ano 70, sabia de qual tribo ele era, de qual família que ele era. Mas isso tudo foi destruído. Aí eu falei, como que eles sabem qual família é e qual tribo é? Aí ela disse o seguinte, isso é um segredo guardado de família. Todo pai, todo homem, quando ele chega a uma certa altura da idade dele, ele passa para os filhos homem a genealogia dele, a família que ele é e a tribo que ele é. Então todos sabem qual tribo é até hoje e qual família descende até hoje. Então eles têm realmente as expectativas de colocar os levitas no lugar certo, os sacerdotes no lugar certo e os sumos sacerdotes no lugar certo, porque eles querem cumprir a lei à risca. Infelizmente o Messias já veio e eles não se atentaram para isso, né? E eles aguardam quem? Um Messias. Quem vai se revelar a ele como o Messias que vai dar o terceiro templo para eles? É isso aí. Eu falei que as grandes religiões do mundo tudo esperam um Salvador para vir aí para consertar o mundo inteiro. Islamismo, budismo, por aí vai. Então está aqui, irmãos. A igreja estará lá nas bodas do Cordeiro. Esse anticristo estará governando o mundo. Tão logo inicie o seu governo, se dará essa grande tribulação. Ela, no que diz respeito à Bíblia, ela será 7 anos, e a Bíblia categoricamente divide isso em 2 períodos de 3 anos e meio. Haverá um período de 3 anos e meio inicial e um segundo período de 3 anos e meio, e é dentro desses períodos que nós vamos entrar aqui. Então está aí, os 7 anos da grande tribulação divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Quem já estudou e viu essa divisão, que os 3 primeiros anos e meio, o anticristo estará paz ao mundo inteiro, e a segunda parte que será propriamente dita a grande tribulação. Levanta a mão quem já viu o estudo nessa sequência. Quem já viu nessa sequência. O que eu compreendi da Bíblia não é isso. E mais uma vez eu falo, não sou dono da verdade, é o que eu consegui alcançar, não é essa sequência aqui. O que eu consegui alcançar dentro da palavra, irmãos, é isso aqui. Que eu acredito que é uma má interpretação. Por quê? Porque a base desse estudo que divide isso dessa sequência vem lá do século XIX. Vocês lembram que eu falei? Nas primeiras escolas de escatologia, é daquela época que vem essa divisão que o anticristo estaria paz ao mundo, 3 anos e meio de paz para todo mundo, e depois que ele parece que é tirar a máscara e mostrar as garras e entrar para arrebentar todo mundo. Então é daquela época que vem essa base de divisão. E eu não consegui ver dessa forma. Eu consegui ver dentro da palavra de Deus essa forma aqui.
que nesse primeiro 3 anos e meio, ele vai sim trazer paz ao mundo, mas ao mesmo tempo ele vai levantar uma grande perseguição contra o remanescente da igreja que ficou desavisado aqui. O objetivo dele cravado é varrer da história da humanidade tudo que se diz respeito à Bíblia, a Jesus Cristo, a Deus, a cristianismo, ele vai aniquilar com isso. E se você for um bom observador e ficar atento ao que tem acontecido dentro do meio da política do mundo, isso já está sendo preparado. É só você digitar na internet aí e procurar projetos de lei contra a Igreja Cristã Evangélica no Senado e no Congresso do Brasil. Tem um monte. Isso já está tudo sendo preparado. Pega algum país da Europa aí e tenta distribuir algum folheto cristão na rua se você não é preso. Porque eles querem preservar a liberdade própria. Não, tem liberdade, quero que ninguém interfira na minha liberdade. Não. Então a perseguição ela já está com um plano de fundo estabelecido. Quando esse bicho bater o martelo e assumir, acabou, filho. Quem foi está livre dessa perseguição, mas quem ficar aqui, tem uma expressão popular que eu nem sei direito o que ela quer dizer, vai ver a avó pela greta. Não tem uma expressão assim? Acho que a pessoa está passando um aperto tão grande que já está vendo a avó dele, que talvez já morreu, né? Eu acho que é isso que querem dizer. Porque a coisa vai apertar. Pode. Faz o microfone que ela fica registrando. Esse projeto que tem, que os pastores serão obrigados a fazer casamentos lésbicos, né? Homossexuais, e se não fizer, será preso. Você entende que isso é para esse período ou para o nosso período agora? Dentro do que o Senhor Jesus disse do princípio das dores, antes de começar a grande tribulação propriamente dita, haveria um período chamado de princípios das dores. Dentro desse princípios das dores, nós iríamos sentir esse princípio das dores, então eu creio que haverá um início de uma perseguição se levantando. Isso pode se tornar lei nos nossos dias antes do arrebatamento, como pode efetivamente se tornar lei depois. Entendeu? Mas nós que pregamos a palavra de Deus temos que estar preparados para o que der e vier. Se levantar uma lei aí a ponto da gente correr risco de ser preso, que vai pelo nome do Senhor Jesus, entendeu? Você acha que não faz sentido? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas pelo jeito que as coisas estão andando, eu creio que algumas propostas de leis, elas serão aprovadas antes, do jeito que a coisa está indo. Tem proposta de lei para a igreja ter culto a portas fechadas, a fazer revestimento acústico e tudo, a pastores terem curso de teologia, só vai valer o curso licenciado pelo MEC, aos cantores terem a carteira da ordem dos músicos, aos pregadores que estão na televisão ter curso de jornalismo. Então tem uma série de leis, isso é pegando por baixo, né? Imagina só a igreja evangélica, o pastor ser obrigado a fazer um casamento gay que fere a palavra, se ele não fizer, ele vai preso e a igreja fechada. Isso é uma perseguição, né? Então a gente tem que estar preparado. Eu creio que algumas leis poderão ser aprovadas antes. E é por isso que eu vejo que a gente está chegando próximo a cada dia. A coisa está se apertando. Mas a palavra fala que o Senhor Jesus ele irá nos poupar, os servos fiéis e prudentes que vigiam, ele vai poupar da grande tribulação. E aí nós vamos ver o que é essa grande tribulação aqui. Então veja dessa forma, irmãos, que o anticristo, o primeiro passo dele é levantar essa perseguição contra esse remanescente cristão para varrer isso do mapa, para aniquilar isso, para querer que se volte até a ele, né, recebendo a tal marca da besta. E ele vai sim trazer essa paz ao mundo aí. Para mostrar, para contextualizar para vocês essa divisão na cabeça de vocês, como que o anticristo ele vai conseguir trazer paz ao mundo e ao mesmo tempo levantar uma grande tribulação contra as pessoas, é só a gente compreender aqui, quando o Senhor Jesus ele fez a profecia sobre o ano 70, lembram-se da destruição de Jerusalém no ano 70, fato que Jesus comparou a grande tribulação. Imagina a grande tribulação que os judeus enfrentaram ali dentro de Jerusalém, quando o exército romano começou a destruir as muralhas. Imagina a aflição, quando aquele exército entrou e começou a massacrar todo mundo à espada. O soldado romano não tinha piedade não, ele partia no meio quem vinha pela frente. Mas
Jerusalém realmente vivia uma grande tribulação. Mas e quanto a Roma, a capital do império? Esse pessoal vivia grande tribulação? Aí, ó, Roma, a capital do império, vivia seus dias de glória. Ficou melhor ainda que chegou o ouro para construir o Coliseu. Chegou lotes de escravos. Aqueles comerciantes aí, o negócio vai bombar para o nosso lado. Está chegando lote de escravo aí, vamos começar a construir. É dinheiro entrando, a economia está de vento em popa aí. É um exemplo aí de grande tribulação para as pessoas que se consideravam povo de Deus e para as pessoas que consideravam do mundo, a coisa estava de vento em popa. É um exemplo bem prático disso. E eu creio o que vai acontecer aqui, isso. Ao mesmo tempo que se levanta uma grande perseguição contra o remanescente, que se chama povo de Deus, que ficou desavisado, ao mesmo tempo que se levanta essa perseguição, ele está levantando os seus projetos de lei e o seu sistema mundial para colocar esse mundo submisso a ele cada vez mais, adorando a ele cada vez mais. Para conseguir isso, realmente, ele vai ter que resolver os problemas da sociedade, desemprego, fome, calamidades. Realmente, eu creio que ele fará isso. Então, está aqui dentro desses 3 anos e meio. Governo do anticristo, está na palavra implantação dessa marca da besta, a aniquilação e o extermínio de todo remanescente da igreja e da Bíblia. Agora, esse ponto aqui é importante. Irmãos, está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Porque a palavra fala que não é que vai acontecer o arrebatamento depois o anticristo se manifesta. Ele vai se levantar no mundo e logo na sequência acontece o arrebatamento. Porque Paulo ele fala o seguinte, irmãos, quando ele escreve aos Tessalonicenses, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, não deixem que ninguém os engane. Antes daquele dia virá a apostasia, então se levantará revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então está bem claro, vai se levantar esse cara no mundo aí, o anticristo. E logo na sequência acontece esse arrebatamento. É isso que a palavra fala. E eu creio que isso é breve. Ele se levanta como o governador supremo do mundo, resolvendo todos os problemas, fazendo os seus conchaves para proclamar a paz, onde existem os focos de tensão, as guerras, e aí a gente, some daqui. Porque a coisa vai pegar aqui, a coisa vai ficar feia nesse mundo para quem carregava uma Bíblia aí e não tinha compromisso com Deus em primeiro lugar. Não quero passar nem na pele desse pessoal, rapaz. O pessoal está brincando de servir a Deus aí. Brincando de servir a Deus. Melhor o cara estar lá no mundo, enfiado na cara no mundo, do que ficar dentro da igreja carregando a Bíblia. Pai, Senhor, irmão, amém, né? Amém. Chega ali e começa a falar mal. Chega em casa e vai indo e tal, e a ganância no coração ali. Entendeu? Eu não aguento. Deus não aguenta hipocrisia, não, irmãos. O que tem de gente dentro de igreja aí, enchendo as igrejas, só inchando. A igreja evangélica no Brasil, ela, das igrejas assim, a nível mundial, é a única igreja evangélica que está crescendo assustadoramente. Mas crescendo como? Crescendo em qualidade espiritual? Eu não vejo isso. Entendeu? Eu vejo mais igrejas inchando, cada vez mais inchando. Só discurso de prosperidade, trazendo e enchendo as igrejas. Então eu havia mencionado aqui que não existe consenso entre muitos estudiosos no que diz respeito à escatologia. Mas entre as igrejas, de modo geral, que acreditam num arrebatamento antes da tribulação, as igrejas, de modo geral, que acreditam num arrebatamento antes da tribulação, há um pensamento em comum que existirá salvação de vidas durante a grande tribulação. Entendeu? Isso, até onde eu estudei, dentro das igrejas que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, todos têm um consenso que haverá salvação de vidas durante a grande tribulação. Tem uns aí que falam que não, mas é
quase impossível você não ver isso na Bíblia, de tão claro que isso está em Apocalipse. Então eu deixei bem frisado isso. Salvação durante a grande tribulação. Se você está me ouvindo aqui e o seu líder religioso lá bate o pé e grita e fala que não haverá, então você anote os textos no que diz respeito ao Apocalipse que serão explicados aqui e depois pergunta a ele o que quer dizer isso, porque não tem para onde ir. Aqui, ó, durante esses períodos aqui, esse período da grande tribulação, salvação de vidas e subindo e encontrando com os demais lá em cima. Vai chegar todo mundo arrebentado lá, né? Pessoal suado. O que foi que vocês estão arrebentados aí? Meu, você não sabe a aflição que a gente passou lá embaixo? Não preparou, foi surrado. É mais ou menos isso que fala em Apocalipse. Um anjo chega para João lá e fala: ô João, pessoal esse está chegando aí com as vestes todas meio ensanguentadas. Ele falou: não sei, esses que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Pensou? Graças a Deus aí você vê que Deus é infinito na sua misericórdia. Fosse um homem que estivesse lá, rapaz, ele fechava a porta do céu no arrebatamento mesmo. Se fosse um homem, mas Deus é infinito na sua misericórdia, né? Agora, irmãos, para compreender mais isso, nós precisamos pegar as 7 trombetas e fazer um estudo detalhado sobre essas 7 trombetas que estão narradas no livro de Apocalipse. Uma a uma, e a gente vai compreender por que a 4ª trombeta diz respeito ao arrebatamento. Então existem 3 primeiras trombetas, a 4ª diz respeito ao arrebatamento, depois 3 trombetas serão trocadas dentro da grande tribulação. Primeira trombeta: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo e mistura com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimado a sua terça parte, queimou a terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. O que eu vejo isso aqui é uma alusão, uma referência sobre todo o desmatamento que já ocorreu no planeta Terra, que hoje, nos nossos dias, é muito mais do que 1/3. Aquela trombeta diz respeito a 1/3 de toda a vegetação da terra sendo aniquilada. Segunda trombeta: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Isso aí, dentro do que eu vejo, é a extinção de grande parte da vida marinha, pelas pescas predatórias que vêm ocorrendo nas últimas décadas. Então, nos nossos dias, já ultrapassou esse 1/3 da extinção da vida marinha. E a terceira trombeta: e tocou o anjo a sua trombeta, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu no céu uma grande estrela ardendo em uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O que eu vejo é isso aqui: a poluição dos aquíferos, das águas doces aí. Uma poluição generalizada, muito mais hoje do que 1/3. Então, irmãos, eu já vi estudos dessas trombetas que as pessoas interpretam ao pé da letra, como se dentro da grande tribulação aparecessem 7 anjos no céu gigantescos, começassem a tocar aquela trombeta e fosse aniquilado as florestas, e depois já vem outro e toca, e cai uma bola de fogo no céu e mata a vida marinha, e depois vem outro e toca, e todo mundo está vendo aquela bola de fogo caindo sobre as fontes das águas. Muitas pessoas interpretam assim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo essas trombetas, elas sendo tocadas ao decorrer dos tempos, e nós já vivemos essas páginas do Apocalipse aí. Até porque aquilo que nós estudamos lá sobre essa explosão do crescimento da humanidade após a década de 1940 vai causar um escasso dos recursos naturais que vão consumar nessa escassez, nessa destruição das florestas, nessa destruição da vida marinha, pelas pescas predatórias que tem que abastecer o mercado, milhões e milhões de pessoas para consumir alimento, vai drenando todo o recurso do planeta, as águas sendo poluídas, porque o homem só sabe usar e não trata para devolver para o meio ambiente.
Então isso vai acontecer depois da década de 50, essa escassez dos recursos naturais vão consumar no que eu consigo ver dentro dessas 3 primeiras trombetas aí. Agora a 4ª trombeta, olha que interessante, nós não vimos lá em Mateus 24, quando o Senhor Jesus fala que lá no final da grande tribulação não cairia, o sol se apagaria, a luz da lua se apagaria, as estrelas do céu cairiam sobre a terra e toda a luz seria aniquilada? Aí, na 4ª trombeta, já diz respeito ao seguinte: e o 4º anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecessem, e a 3ª parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. 1/3 de toda a luz que brilha na terra hoje seria apagada ao toque da 4ª trombeta. O que é isso, a não ser o arrebatamento da igreja? Então, dentro do ponto de vista de profecia, nós podemos ver que 1/3 dos que proclamam ser servos de Jesus na terra subirão nesse arrebatamento, que será o toque da 4ª trombeta. Porque a 5ª e a 6ª e a 7ª são tocadas dentro da grande tribulação, arrasando com tudo. Compreenderam até aqui? Está claro isso? Está obscuro? Está claro, né? Porque se você não tem a explicação lá do que Jesus diz sobre a luz do sol, da luz das estrelas, você fica doido nessa 4ª trombeta. Você não tem como interpretar isso a não ser como um fato real. E não tem como ser um fato real. Não tem como você falar que 1/3 da luz do sol vai extinguir na realidade, porque se isso acontecer já era a vida na Terra. Esse planeta Terra ele vai se congelar uma bola de gelo. Vai ficar um anticristo lá, congelado. O que eu faço agora? Congelou tudo. Vão trazer fogo para derreter. Se diminuir a potência do sol, vai congelar tudo. Entendeu? Então é impossível. Então eu interpreto isso dentro desse ponto de vista. E realmente casa, né? Bate certinho aí. Agora, para levar para 1/3 desses que se proclamam cristãos subir, tem que acontecer um avivamento aí, porque do jeito que a coisa está hoje, né? Continuando aqui, ó. Apocalipse 8:12 é essa 4ª trombeta. Continuando, Apocalipse 8:13. Olha o que um anjo voa pelo céu e fala na sequência. E olhei, olha o que João fala, e olhei e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos outros 3 anjos que ainda hão de tocar. A coisa vai pegar aqui embaixo. Ai, 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 as outras 3 trombetas que hão de tocar. Ou seja, se a igreja ainda não foi arrebatada, nós estamos fritos, porque um anjo voa lamentando pelo céu. Você imagina o que João vê, rapaz? É mais aquele anjo gigantesco, voando, gritando, ai, 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 do que se habitam sobre a terra. O arrebatamento foi, filho. Foi. Se vocês pararam para pensar, é só uma questão de tempo para a gente estar com Jesus na eternidade para sempre. Acabou dor de cabeça, preocupação, acabou isso. 3 trombetas já tocaram. Então nós estamos agora nesse momento aí. 3 trombetas já tocaram. A 4ª será o arrebatamento, as demais 3 tocarão durante a grande tribulação. Então isso aí, esse lamento desse anjo. As outras 3 irão tocar em meio à grande tribulação. Agora a 5ª trombeta. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu cair na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E o parecer dos gafanhotos, isso aqui eu resumi, tá, irmão? Se você ler o texto, ele está mais detalhado. Eu resumi para a gente concentrar bem as informações principais. E o parecer dos gafanhotos, olha o que João vê. Ele vê um anjo tocar a trombeta e cai uma bola de fogo e destranca um porão de um abismo, e ele vê um revoado de gafanhotos gigantes voando, e eram semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra. É o que ele está conseguindo descrever quando ele vê aquilo. E tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. E tinha caudas semelhantes às caudas de escorpiões, e agrilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses,
Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então 5 meses, a coisa na terra parece que entra em uma terceira guerra mundial. E esses gafanhotos gigantes aparelhados para a guerra, com a couraça de fogo, com um espinho gigante na cauda que ele vê, ao meu ponto de vista, fazendo ruído como cavalos que correm para a guerra, a impressão é que ele está vendo isso aí, ó. Dá a impressão que ele está vendo uma revoada de helicópteros indo para o combate. E o bicho parece com um gafanhoto mesmo. Olha se não parece. Imagina João vendo isso aqui. Ele descreveu o quê? O bicho parece um gafanhoto gigante de aço e o barulho parece um monte de cavalo correndo. Então ele descreveu mais ou menos isso. É um momento de guerra espalhado para o mundo afora que ele está descrevendo. Gafanhotos aparelhados para a guerra com a carapaça de aço, fazendo um barulho como cavalos que correm para a guerra. São os gafanhotos que ele vê aí. Eles falam que toda guerra é em nome da paz. Já ouviram falar isso? Toda guerra é em nome da paz é para decretar a paz no final? Então o anticristo aí realmente eu acho que a coisa vai complicar para ele conseguir realmente organizar uma paz no mundo inteiro, né? Esse quadro aqui, irmãos, então ele vai detalhar. As 3 trombetas já tocaram, 1/3 de todo desmatamento no planeta, 1/3 da morte da vida marinha, 1/3 da poluição das águas, 1ª, 2ª, 3ª trombeta, 4ª trombeta, o arrebatamento, 5ª guerra, e tem 2 interrogações sobre as outras 2 trombetas. No Brasil, que é conhecido como o país de maior concentração de água doce do mundo, você vê a seca que está em São Paulo. Minas Gerais, uma seca que deu na Amazônia, aí, no Rio Amazonas, foi a maior de séculos, que eles acreditavam. Índio passando sede na Amazônia, você imagina só, o maior rio em volume de água do mundo. Eu acho que o Nilo é o maior em extensão e o Amazonas é o maior em volume de água. O rio Amazonas, de uma margem à outra, ele chega a medir 50 quilômetros e na época da cheia 90 quilômetros. Navios transatlânticos entram no rio Amazonas e chegam até Manaus. Você imagina o tamanho de um rio, rapaz? 90 quilômetros da outra margem, que ele é um mar. Agora você imagina isso perdendo e perdendo água, perdendo e perdendo água. O transporte na Amazônia todo é feito por rio, por barco. Aí outro dia você vê lá na reportagem os barquinhos todos secos lá. Então, essas fontes das águas aí já era, irmão. Não adianta você ficar aí, porque tem uns crentes que interpretam Apocalipse tudo ao pé da letra. Ele acha que o chão vai abrir e sair escorpião gigante e gafanhoto devorando todo mundo. Tem uns camaradas que pensam assim. Entendeu? Então nós temos que comparar isso com os acontecimentos hoje. E ver que realmente já tocaram as 3 trombetas. Não tem para onde ir. Se realmente um anjo for tocar para acabar com a água do jeito que está falando ali, não vai sobrar nenhuma gota mais. Porque só resta um pouco. Então estamos aí, irmãos. Agora já aconteceu o arrebatamento, nós estamos lá na glória com o Senhor, só olhando a beiradinha da nuvem, couro comendo cá embaixo, nos desavisados. Não que a gente quer que eles passem por isso, né? Porque nós estamos avisando. Então a grande tribulação está aí. A 5ª trombeta, essa guerra acontecendo. Vamos dar continuidade? Agora, irmãos, é o poder do anticristo durante essa grande tribulação que a gente vai detalhar. E o que ele fará. O capítulo 13 de Apocalipse, se você abrir, tiver a sua Bíblia aí e abrir, o capítulo 13, não tem o número 13, esse estigma que é o número do azar? E na verdade o número de Deus ele é muito baseado no 7 e no 12. No 3, no 7 e no 12 dentro da Bíblia. 3 que fala da Trindade, o 7º dia que Deus descansou após fazer todas as coisas. O 7 é muito relacionado a Israel. O número 12 é muito referenciado às obras de Deus na Bíblia. Os 12 apóstolos, os 24 anciãos que adoram diante de Deus, 12 e mais 12. Só que o diabo ele vem e coloca um a mais para querer parecer maior do que Deus, que era a pretensão dele, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o número 13 ele está muito associado às obras do diabo. E se você vê na Bíblia, em Apocalipse, o capítulo 13, ele fala exclusivamente de 2 bestas, mais nada. Então, o capítulo 13 de Apocalipse mostra o que fará o anticristo, o seu poder é representado em 2 bestas. Primeira coisa, a besta que sobe do mar.
e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. E foi-lhe permitido fazer o quê? Fazer guerra aos santos e vencê-los. E aí? Cadê o camarada que fala que haverá arrebatamento depois? Se Deus está dando poder à besta, foi-lhe dado poder. É Deus que está dando, não é o diabo que está dando, não. Deus deu autorização. Se foi dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, vai ficar o que para ser arrebatado depois? É vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha só, e adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. São pessoas que estavam despreparadas no arrebatamento, que ficaram, e Deus deu poder a essa besta de fazer guerra contra eles e vencê-los. E aqui está a paciência e a fé deles. Até o último momento, Deus dando chance de serem salvos. Eu acredito que o arrebatamento em si será o maior evento de evangelização em massa que acontecerá no mundo. Porque nós vimos aqui na aula anterior que não é aquilo que as pessoas irão desaparecer. Todo mundo vai ver Jesus vindo na glória. Não tem esse papinho que essa terrestre levou um povo de surpresa, não. Todo olho verá e muitos lamentarão. E ele enviará os seus anjos como um rígido clamor de trombeta para arrebatar os seus escolhidos, estarão junto com ele para sempre na eternidade. Então, todo mundo vai ver. Aí é hora de se arrepender e lamentar. Ah, mas não vai ver mais perdão. Onde é que está escrito na Bíblia que não vai ver? Não vai haver mais perdão. Porque tem gente que fala, Deus não vai perdoar mais. Por que não vai perdoar? Não tem nada na Bíblia que fala que Deus não vai perdoar. Enquanto um coração do ser humano bater, há chance para ele arrepender de seus pecados. A Bíblia não limita isso a uma época da história. Então até outros também poderão se converter no mundo nesse período aqui. Até quem não era crente. Eu creio que muitos irão se converter dos seus maus caminhos, porque aqui não está defendendo placa de igreja nenhuma. Os evangélicos que ficaram vão se arrepender dos seus pecados. Não, a humanidade que está aí, que tem a plena consciência que Jesus arrebatou, tem a chance de se arrepender de seus pecados. E nós vamos ver aqui que é um número muito grande. É 1/3 da população do mundo inteira. Isso ultrapassa 2 bilhões de pessoas. Ultrapassa 2 bilhões de pessoas. Então eu fiz um gráfico aqui, irmãos, para ficar mais compreendido isso. A seta aqui divide 2 períodos de 3 anos e meio. Nós estamos detalhando os primeiros 3 anos e meio. A seta em cima é o texto em cima da seta fala o que o anticristo fará em relação à população mundial inteira, e a seta pequena abaixo é uma representação do que ele fará em relação aos remanescentes cristãos. Em cima, adorarão a besta todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aqui embaixo, a besta agirá por 42 meses, fará guerra aos santos e os vencerá. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Está bem claro isso aqui? Que ele vai entrar para arrebentar esses cristãos desavisados que ficaram, e qualquer um que proclame que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que perdeu o arrebatamento, ele vai entrar para arrebentar esse pessoal. A besta que sobe da terra agora. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. E ele vai entrar para matar os que não adoraram a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aí está o sinal da besta. Vai falar que eu sou fanático? Está escrito aqui, rapaz. Você vai falar de biochip agora? Isso para mim é fanatismo. Bom, eu vou falar o que tem nos nossos tempos que mais se aproxima de uma tecnologia que pode levar a todo mundo a essa situação. Ninguém comercializar sem ter essa marca. Ok? Então está aí. A tecnologia que existe hoje à disposição da humanidade que mais se aproxima com a descrição da marca da besta é realmente o famoso biochip.
Eu ouvi falar disso, eu tinha uns 16 para 17 anos, a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. A tecnologia que mais se aproxima. É a tecnologia que pode tirar o dinheiro de papel de circulação. Entendeu? Porque se a tecnologia assim continua paralelamente o dinheiro de papel, então existe a chance de alguém comercializar fora da marca da besta. Compreenderam? Então é uma tecnologia que ela vem para tirar o dinheiro de papel de circulação completamente, para ficar só aquele sistema. Para ninguém conseguir, que fala a palavra, ninguém vai conseguir comprar ou vender sem esse sinal. Entendeu? Então, continuando aqui, olha o que eu mostrei aqui numa aula passada. Na revista online, Veja. Não estou falando de nada que algum doido, fanático, crente jogou na internet, não. Revista Veja Online. Olha o que diz a reportagem. Biochip, você ainda vai usar um. Do mês de agosto de 2014, a reportagem. O que eu coloquei aqui, eu posso afirmar que esse biochip é a marca da besta? Eu não afirmo isso categoricamente. Por quê? Porque existem outros modelos de tecnologia que estão sendo desenvolvidos. Isso aqui é um biochip, isso aqui também é um biochip. Entendeu? Só vai ter certeza aqueles que estiverem aí e essa lei for decretada. E a pessoa identificar um sistema, opa, isso aí não tem como comercializar, comprar e vender fora disso. Então isso será a marca da besta. Entendeu? A gente não vai ter como afirmar isso. A gente está mostrando o que está mais se aproximando nos dias de hoje. Tomara que inúmeras pessoas vejam esse estudo, né? Para ficar atento aí, o maior número de pessoas. Porque a pessoa que ficar, se ela não tiver informação, filha, pode se inclinar, aceitar essa marca e já era. NBC, que é uma agência de reportagem norte-americana, prediz que todos os americanos receberão um biochip implantado em 2017. 2014, nós estamos no final de 2014, 15, 16, 2 anos só. Isso já é lei para 2017 nos Estados Unidos, porém é para todo o sistema de saúde. Vocês lembram que o Obama estava colocando uma lei lá para todo cidadão norte-americano ter um plano de saúde do governo completo, tudo bom e do melhor? Beleza, né? Ok, show de bola. Só que o sistema é colocar um biochip debaixo da pele para ter esse sistema de saúde completo. Se não tiver o biochip, não vai ser atendido pelas unidades médicas. E aí você está lá, seu filho começa a passar mal, você começa a passar mal, qualquer hospital só atende com o biochip implantado. Então esse biochip tem a ficha médica de todo mundo, isso já existe. Para isso ser aderido ao sistema financeiro, como se fosse o seu cartão de crédito ali debaixo da pele, não custa nada. O sistema, eu creio que ele já é preparado para isso. Então eu coloquei um vídeo aqui, ó. Ele está em inglês, mas eu vou pelo menos pontuar. Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia, de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca da besta. Esta é a primeira geração com o avanço da tecnologia. Conhecimento. Ciência avançada. Para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. O tempo está passando. Muitos não percebem. Mas algo está bem próximo. O microchip. Mas agora, como lei. A mais recente novidade do mundo. O presidente Obama aprovou a implantação de microchip nos Estados Unidos como reforma sanitária para 2013.
Ele será obrigatório, sem o qual não se poderá ter acesso aos centros de saúde. No Brasil, uma empresa já está fabricando, quase do tamanho de um grão de arroz. E para que muitos não percebam, vem com uma proposta vantajosa. Eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestro por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens ou pela imposição? Gastaram 15 milhões de dólares em estudos para saber qual o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. E só acharam 2 lugares: a testa, debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Com tantos sinais, e o que era profecia já está se cumprindo. E pensar que algo tão pequeno pode conectar você às coisas que realmente importam, quando sua vida e tudo o que você ama estão por um fio. Ele está sempre com você, quando cada segundo é essencial, na sala de emergência, providenciando imediatamente informações médicas sobre você. Porque Bob não consegue se lembrar de tomar seus remédios. Porque eu amo meus netos. Porque posso planejar melhor minha vida. Porque agora eu cuido de 2 pessoas. Porque tenho diabetes e não sei me conter. Porque gastei minha vida e meus anos tentando salvar a sua. Chip. Um dia você também terá um. Ligue e encomende já o seu. É gratuito. Ok. Então esse outro gráfico aqui faz uma referência a esse sinal aí. Será posto um sinal da besta em todos, ninguém poderá comercializar se não tiver esse sinal. E serão mortos os que não adorarem a besta, ou seja, os que não tiverem o sinal, serão mortos. Então nós temos aqui o sistema financeiro atual, o dinheiro de papel. Isso, ele já está sendo migrado para esse sistema aqui, ó, o dinheiro digital aí, os cartões de crédito. Você vê o incentivo que tem para não se usar o dinheiro de papel mais. Para daqui pular para o sistema do biochip, não custa nada. E ali está o versículo: ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal. Aí a questão é o seguinte: se tirar o dinheiro de papel de circulação, isso resolve de uma tacada grandes problemas que existem na sociedade. E isso resolve mesmo. Por que alguém chegaria no comércio para assaltar com um revólver se não existir dinheiro de papel? Não tem sentido. Todo mundo é obrigado a viver dentro do sistema legalmente. Não tem como ter tráfico de droga, não tem como a pessoa roubar um carro forte. Roubar para quê? Não vai transportar dinheiro de papel mais, estourar um caixa eletrônico para quê? Não vai ter ninguém sacando dinheiro de papel mais ali. Então isso de uma vez só, não vai ter o cara vendendo droga, vendendo crack ali com dinheiro de papel. Se ele estiver vendendo, ele vai ter que ter a maquininha com o leitor transferindo para a conta bancária dele, e aí ele está dentro do sistema e vai ser fácil pego pela polícia. Então se tirar realmente o dinheiro de papel de circulação, resolve muitos problemas. E a tecnologia está caminhando gradativamente para isso. Tem empresas norte-americanas que não aceitam dinheiro de papel, vocês sabiam disso? Então a empresa norte-americana, ela tem várias bases aqui no Brasil. Ela vende uns cosméticos. Eu fui lá comprar algo, eu queria pagar em dinheiro, a mulher não, só aceitamos cartão de crédito.
Ah, mas eu tenho dinheiro aqui. Não, nós não aceitamos dinheiro, é só cartão de crédito ou de débito. Aí eu tive que, não sei se eu estava com cartão lá, mas eu queria pagar em dinheiro, fui obrigado a pagar com cartão. Então existe essa tendência realmente de tirar o dinheiro de papel. E aí está a grande tribulação aí. O mundo mergulhado nesse sistema, onde o dinheiro de papel está sendo tirado de circulação, só existe dinheiro eletronicamente por essa marca dessa besta. Você só consegue comprar ou vender se você recebeu a marca e faz parte do sistema do anticristo, do governo dele. E nesse ambiente tem um remanescente que ficou, que tem consciência que se receber a marca da besta já era, pactuou com o diabo. Essas pessoas, irmãos, acredito eu que vão começar a se tornar pessoas à margem da sociedade. Não tem essa expressão marginal? É porque a pessoa está vivendo às margens, à margem da sociedade. E aí, o governo vai fazer isso, o governo do anticristo vai colocar essa força policial aí para varrer esse pessoal do mapa. Você acha que o próprio Satanás, embutido nesse anticristo, ele vai colocar força policial para aniquilar esse remanescente cristão que não quer pactuar com ele e usar tiro de festim, usar gás, como é que chama esse gás aí? Lacrimogênio. Isso é bala letal que vai estar aqui, rapaz. A ordem é matar mesmo, é varrer esse lixo dessa sociedade, tá aí, esses doidos que estão falando que é anticristo, que é nada disso. A sociedade, do ponto de vista dela, eles não estão pensando assim, é o anticristo. Ninguém está nem pensando nisso não, rapaz. O pessoal já esqueceu o que é arrebatamento. Vocês lembram do tsunami que aconteceu na Ásia, que matou de um tapa mais de 200 mil pessoas? 3, 4 meses depois, ninguém nem lembrava daquilo. Pode acontecer o arrebatamento, aí Jesus aparecer, daí um ano e meio, ninguém nem lembra mais daquilo. De tanto que será o governo do anticristo trazendo uma coisa e outra, o cara vai pensar que sonhou, eu acho que eu sonhei com aquilo. E vê lá um governante que está resolvendo os problemas do mundo. E um remanescente de doido aí que carregava a Bíblia, você vai ver a Bíblia jogar no lixo lá, pessoal juntando aquilo, tocando fogo, queima tudo. Está proibido esse livro aí, que isso não faz a nossa vontade não, porque o negócio nós queremos casar homem com homem, mulher com mulher, nós queremos a liberdade total, queima isso aí tudo, vai queimar a Bíblia aos montes. Igual aconteceu na Alemanha, na época do Hitler lá. E aí quem está querendo entrar no céu, filho, vai estar sendo só vivendo às margens dessa sociedade, morto, aí ó, onde vai tirar o sustento aí. Agora você imagina o cara vivendo aqui na terra, tendo o seu emprego, vamos pegar aí uma pessoa que ganha bem, que é um funcionário público, ganha seus 5 mil reais, e as empresas públicas vão ser as primeiras, é todo mundo chipado. E aí? Eu não sei, será que eu vou... Aí a pessoa não, aí é mandada embora. Pelo menos eu tenho minha casa. Vai vir lei pesada aí, você que não paga seu IPTU em dia, não, se a sua casa é confiscada no dia seguinte. Vai apertar mesmo. E aí, para pagar o IPTU, chipzinho lá. E aí o cara não tem. Acabou, filho, vai para a rua com filhos ali, vivendo no meio desse lixo, comendo o que tiver para comer ali. É isso que vai acontecer. Você lembra o que você acha que aconteceu dentro de Jerusalém, quando o exército romano cercou a cidade e sitiou essa cidade até o pessoal morrer de fome lá dentro e comiam cadáveres. Pessoas mortas, as pessoas comiam para não morrer de fome. Jesus fala que os dias da grande tribulação serão muito piores do que esses dias. Se a gente fica até 3 horas da tarde sem almoço, você fica morrendo de fome, você pega na sua casa, sabe aquele pão velho de 3 dias que ficou no saquinho da padaria, lá no fundo, que você passa que tem, tá duro? Você fica até 5 horas sem comer, você pega aquele negócio, você come até babando, rapaz. Imagina um dia sem comer, 2. A ordem do governo não é para dar nem um grão de arroz a esse pessoal, não. Isso é lixo. Isso está tudo infectado, isso não pode ter contato com a sociedade. É isso que está trazendo caos para a sociedade. É isso que vai acontecer, rapaz. Por isso que eu falei outro dia aqui, que a pessoa vai achar que cocô de cachorro, vai brigar um com o outro para comer. E vai ser talvez até pior do que isso. Talvez até mata o cachorro ali, devora ele vivo, de tanta fome que as pessoas vão ter. E é a misericórdia de Deus ainda dando uma chance a esse pessoal de morrer de fome, mas pelo menos entrar no céu. Porque Deus não se importa muito com essa carne aqui não. Deus não se importa muito com isso não. Enviou o seu próprio filho para ser surrado vivo aqui. Para chegar lá naquela cruz,
suplicando uma gota de água de tanta sede que ele tinha, de tanto sangue que ele perdeu. Para mostrar o que importa é a vida espiritual, e muita gente está pouco se lixando com isso. Mas Deus vai preservar aquele remanescente que deu valor a essas coisas espirituais. Deus é justo, Ele não vai permitir que passe por isso. Por isso que tem um arrebatamento. E nós focamos muito no arrebatamento, mas o ponto auge bíblico não é o arrebatamento, sabiam disso? O ponto auge bíblico é o Senhor Jesus voltar depois dos 7 anos para pisar na cabeça do diabo e estabelecer o reino eterno dele na terra. Esse que é o ponto auge. O arrebatamento é tipo um brinde que a gente está tendo de não passar por aquilo. É tipo algo a mais. Não, vocês foram fiéis, mesmo nesses tempos difíceis, eu vou preservar vocês de passarem por isso, porque eu tenho que ser justo. Aqueles que cumpriram a minha palavra, eu tenho que preservar desse momento. É isso que Deus está fazendo. O arrebatamento é simplesmente isso. E a coisa vai ficar preta aí, ó. Se hoje a gente vê isso aqui não é cena forte, não. Tem criança que nasce nesse ambiente aí. Tem criança que nunca soube na vida o que é um quartinho para dormir, uma cama quentinha. Mora em barraca lá, feito com esse papelão, com plástico que consegue. Não vai muito longe, não. Pega a década de 80 nesse bairro aqui. Como é que chama o bairro ali? São Pedro, em Vitória. Eu vi um documentário aqui de Vitória que chama Lugar de Toda Pobreza. Pega esse documentário no YouTube aí para você ver o que era aquele bairro de São Pedro na década de 80. Quantidade de gente vivendo do lixo ali. Isso não é nada comparado com o que vai ser grande tribulação, não é nada. Aí, ó. Alguém que ficou aí, exemplificando, é um exemplo só. Um camarada aí que talvez buscava a Deus só para ter boa vida na terra, foi pego de surpresa, ficou no arrebatamento, já passou uns 3, 4, 5 meses do arrebatamento, ele achando uma laranja podre ali para comer, de tanta fome que o cara tem. E vírus e bactérias disseminando no meio desse pessoal. Morrem ali, o governo junta aquilo, joga numa cova rasa lá. Aí. Quem servir a Deus de maneira errada, o que está passando aí? E o mundo, os que aceitaram a marca da besta, vocês acham que eles estarão enfrentando uma grande tribulação? Evidente que não. Evidente que não, as coisas vão estar de vento em popa. Todo mundo com emprego, ganhando bem. Talvez o que ganhava 2 mil hoje vai estar ganhando 6, 7, 10 mil, porque o bicho é dono do dinheiro dessa terra mesmo, ele faz o que ele quer, ele vai colocar a coisa para bombar mesmo aí. O povo que pactuou com ele vai estar vivendo isso aí. Ó. É isso que vai ser a pressão psicológica. Aceita a marca, rapaz. Aceita que amanhã você já está numa casa do governo com tudo, com emprego, com seus filhos aí. Sua esposa. Você está vendo as pessoas morrerem. Você não acha que vai ter essas coisas? Eu acredito que vai ter. Que é pressão para ter a marca da besta mesmo. É por isso que eu falo que eu vejo muito mais ele proclamando a paz nesse mundo e uma perseguição contra aqueles que ficaram, do que ele proclamar uma paz durante 3 anos e meio para perseguir depois. Aí a mesa dos que aceitaram a marca da besta e você comendo uma laranja podre no meio da rua lá. Quem vai resistir isso, pai? Imagina a pressão que não é isso. Ô pai, eu não tenho nada para comer, pai. O filho ficou também. E aí? Difícil, rapaz. Imagina resistir isso e não aceitar. Dá até para sentir o cheirinho daquele frango assado ali, rapaz. Nossa. Mas é isso mesmo. Olha lá. A massa de gente que ficou aí. Todos aqueles que estavam despreparados, foram pegos de surpresa no arrebatamento, serão considerados a escória da sociedade aí. A escória. E tem gente que vai ficar por coisa mínima, por um fragmento de orgulho no coração. Deus não leva e não leva mesmo. Porque se ele levar uma pessoa que tem pecado, ele está sendo injusto com aqueles que foram fiéis mesmo. E Deus é justo até com o diabo. É irônico falar isso, mas Deus ele é extremamente justo até com o diabo. Entendeu? É lamentável, isso vai acontecer, irmãos. Isso não é ficção, isso não é coisa extremista que eu estou falando aqui, não. É lamentável. Inúmeras pessoas que congregavam em igrejas evangélicas, levavam a vida de aparência, mas no fundo seus corações estavam cheios de mentiras, ganância, orgulho, soberba, adultério, prostituição, vício, etc, etc, etc.
É isso aí, ó. Lamentável, né? Lamentável. Nossa, imagina, rapaz. O que você pegar aquilo ali procurando alguma coisa para comer, rapaz? E a Força Nacional em cima, cercando, dando tiro, pessoa morrendo de infecção. Mas morre, mas a alma sobe. A questão é essa, né? É melhor tentar morrer o mais rápido possível do que enfrentar uma situação dessa. Aí, você acha que vai ser tiro de festim? Bombinha de gás lacrimogêneo? Para dizimar geral, rapaz. O bicho vai dominando as mídias, você acha que vai colocar isso na televisão? Na televisão o pessoal vai estar vendo show, vendo as novelas, vendo os filmes tops de Hollywood, os lançamentos. E esse pessoal varrendo as ruas durante a noite aí, varrendo, só encostando lá no canto, afastando a cidade, tiro, levando aquele monte, jogando em cova rasa. É isso aí. Os que ficarão morrerão de fome, de sede, de doenças, sem nenhum amparo ou apoio do governo, serão levados no meio da noite e mortos aos milhares aí. Por que você acha que tem esses caixões sendo produzidos em massa no governo americano aí? Milhões e milhões de caixões sendo estocados, rapaz. Esse pessoal está preparando para quê? Aí as pessoas sendo levadas na calada da noite aí. Ó. Sumiu, acabou, filho. Sua casa está confiscada, vai ser entregue na mão de um que pegou a marca da besta, que tem uma casinha novinha para você morar aí. Paramos na sexta trombeta. Dentro dessa grande tribulação, olha o toque da sexta trombeta que fala: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, lembra, a quinta foi um ambiente de guerra no mundo, 5 meses, e a sexta, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E assim vi cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, jacinto e de enxofre, e na cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e nas suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. E os outros homens, olha só, sai 4 anjos ao toque da sexta trombeta para matar a terça parte da humanidade. E aqui, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem a demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de suas prostituições, nem de seus furtos. Entenderam o que está querendo dizer? Ao toque da sexta trombeta, Deus dá ordem a 4 anjos que saem e dizimam a terça parte da população mundial. Os outros que ficaram vivos porque não se arrependeram de seus pecados e, completando, ou seja, pactuaram com o diabo, com o anticristo. Ou seja, Deus está ceifando, né, essas almas que ficaram aí. Então vamos ao ponto principal, ao toque da sexta trombeta, é isso que eu expliquei. 1/3 da humanidade morrerá, os demais que não foram mortos será porque não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, não se arrependeram de adorarem a demônios e suas prostituições, simplesmente continuam vivos porque não se arrependeram de seus pecados. Sendo assim, durante a grande tribulação, existirão 2 grupos de pessoas. Pessoas continuam vivas porque não se arrependeram de seus pecados e pactuaram com o anticristo. E pessoas são mortas porque se arrependeram de seus pecados e não pactuaram com o anticristo. Aqui que é esse ponto que pessoas estão sendo salvas. E agora nós vamos pegar alguns versículos. Esse aí aquele quadro mais completo. Adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Será posto o sinal da besta em todos, ninguém poderá comercializar sem um sinal. A besta agirá por 42 meses, fará guerra aos santos e os vencerá. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Serão mortos os que não adoraram a besta, ou seja, os que não aceitaram o sinal. Ao toque da sexta trombeta, morte de 1/3 da humanidade. Então é um número muito grande de pessoas.
Ao que parece, essas pessoas estão sendo salvas? Sim. Caso você ainda tenha dúvidas sobre a salvação dessas pessoas após o arrebatamento, veremos outras evidências bíblicas irrefutáveis que irão comprovar isso. Nós estamos caminhando para o final, irmãos. Eu acho que uns 10 minutinhos acabamos. Outro versículo que nos confirma a salvação desses. Apocalipse 20, versículo 4, olha só. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está bem claro, né? Aquelas pessoas que foram degoladas na terra, ou seja, serão mortas pelo governo do anticristo, por não aceitar a marca da besta, estão vivendo e reinando com Cristo aqui durante 1 milênio. Só uma observação. Alguém um dia, quando eu expliquei isso, ele falou o seguinte: ah, não, isso aí são judeus. Então eu coloquei, poderiam ser judeus? Não podem ser judeus, porque a Bíblia afirma que será morto pelo anticristo 1/3 da população, ao toque da sexta trombeta, o que corresponde a hoje a 2,3 bilhões de pessoas. E a população de judeus hoje é apenas 6 milhões. Então não podem ser judeus, esse povo todo que está morrendo, está sendo salvo durante a grande tribulação. Então está aqui em Apocalipse 9, 13, 21, o toque dessa sexta trombeta, que morre 1/3 da humanidade e é salva. 3 anjos proclamam os juízos de Deus sobre a terra. E seguiu-os 3 anjos dizendo com grande voz, olha só o aviso: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, receber o sinal na sua testa e em sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal em seu nome. Então tem um aviso claro: aquele que receber terá uma condenação eterna, mas antes ele provará o vinho da ira de Deus. Aí, irmãos, mais um versículo. Aqui está a paciência, eu li lá no início, né? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim, diz o Espírito, para que descansem dos trabalhos de suas mãos e suas obras os seguem. Bem-aventurados os que morrem aí na grande tribulação, que não pactuaram com a besta, mas morrem proclamando o nome de Jesus, porque serão salvos. Então está aqui, toque da 4ª trombeta, 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas se apaga, que é uma referência ao arrebatamento. E em Mateus 24, Jesus fala: depois da aflição desses dias, toda a luz do sol se escurecerá da lua e das estrelas. Então realmente se extingue dentro dessa grande tribulação toda referência a cristãos, a servos de Jesus, a Bíblia. Isso vai acabar completamente dentro desses 3 anos e meio. Aí se inicia, no ponto de vista do anticristo, um mundo perfeito para ele, né? Porque já não vai mais existir o nome de Jesus nessa terra. Aí, irmãos, esse é o último slide. Então nós detalhamos isso aqui, esses 3 anos e meio. Aquele cálice da ira de Deus que as pessoas que pactuaram e aceitaram a marca da besta irão provar, são taças que são derramadas sobre a terra com a ira de Deus, que são derramadas nesses últimos 3 anos e meio sobre aqueles que pactuaram com o anticristo. Aí a coisa piora muito mais. A coisa vai piorar muito mais para eles. Eles pensaram que estão construindo um mundo perfeito para eles, mas ninguém escapa da ira de Deus. Ninguém escapa. Então, agora, nós vamos detalhar isso na próxima aula, porque já estendemos muito. Amém? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Ficou claro o assunto? Está claro que tem salvação durante essa grande tribulação? Está claro também que vai ser terrível passar por isso? É muito melhor viver a palavra de Deus hoje. A perseguição que uma pessoa enfrenta hoje por viver a palavra de Deus não chega nem aos pés da perseguição que essas pessoas enfrentarão. Não chega nem aos pés. Então, qualquer perseguição que você esteja enfrentando, levanta a cabeça e glorifica a Deus, que isso não é nada. Isso não é nada, é uma questão de pouco tempo para a gente estar com Deus, vivendo toda a glória da eternidade para sempre.
e Ele colherá de nossos olhos toda lágrima e todo sofrimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos?